Amigos, amigas, como vocês estão? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo para estudar Gálatas. Muito obrigado pela sua assistência a este vídeo. Eu peço mais uma vez, insisto a sua ajuda, insisto pela sua ajuda. Acho que seu coração de muitos está endurecido. Brincadeira. Mas olha, muito obrigado mesmo por você estar aqui. Compartilhe este vídeo, principalmente os vídeos daqueles que talvez estão tendo dúvidas como que a salvação, como que o relacionamento correto com Deus é tão fácil. Estudando esta epístola, vamos aprender o valor da obra de Jesus Cristo. Esse é o que é mais importante. Não as nossas ações, mas o valor, o preço que foi pago para nós sermos ou termos esse relacionamento com Deus. Também neste vídeo quero lembrar a você da sua importância do o like, de me gusta, não me gusta, seu comentário, porque isso ajuda a espalhar a pregação da palavra. Seja um missionário virtual também através disso. Pode parecer meio pretensioso, mas é a realidade, porque muitos procuram nos canais do YouTube informações bíblicas. Talvez outros, possivelmente a grande maioria, procuram informações a respeito do quanto vai ganhar, quanto vai prosperar com o conhecimento da palavra de Deus. Eu acho que isso é muito, muito, muito secundário. O mais importante da vida é ter um bom relacionamento com Deus. Paulo fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Jesus Cristo. Nos vivificou em Cristo Jesus. Vós que estavais mortos, diz lá no capítulo 2 de Efésios. Por isso que eu me importo com ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Eu não vou tanto em muitas coisas que se estão falando aí nas redes sociais, nos canais, de brigas, enfim, de uma série de situações. Eu gosto de expor o que a Bíblia fala. Uma explicação, nem vou falar exposição bíblica, mas uma explicação do texto bíblico. Aqui no nossos comentários, na nossa descrição do vídeo, você vai ter também o link para nosso livro que estamos lançando, né? É uma pré-venda, mas até final de metade de março aproximadamente, vamos estar, é o livro de 400 páginas do comentário exegético, dentro da história bíblica, dentro da questão homilética, você vai ter sermões para pregar, você vai ter explicações e muitas informações que não são passadas no púlpito, ou por falta de tempo, ou por desconhecimento, nem mesmo nessas escolas bíblicas dominicais, que muitas vezes os professores, alguns, não se prepara somente, se limita a ler uma revista e numa pesquisa bíblica. Neste comentário de 400 páginas, você vai achar muita informação. E a nossa livraria, a livraria que está ali no nosso site, Teologia de A a Z. Ali temos uma livraria onde você encontra livros que não encontra em nenhuma outra livraria evangélica, mas livros que te ajudam a pensar, a desenvolver o pensamento teológico cristão, tanto novos e usados. E todos a um baixíssimo preço, porque eu estou tentando ajudar a desenvolver este pensamento teológico que nós temos que pensar, que estamos no Brasil e nós precisamos pensar nossa teologia também dentro do Brasil e não somente depender dos livros europeus, mas também que os livros europeus nos ajudem, americanos, a pensar e não a repetir. Mas deixemos então isso de lado e vamos para o nosso texto de hoje. No capítulo 2, paramos no versículo 14, vamos para o versículo 15. 15 para até o 21.
Talvez você já ouviu alguma coisa sobre a palavra justificação, e é aqui que Paulo vai entrar rapidamente e com força neste centro doutrinário. Pela primeira vez, Paulo vai tratar, já que possivelmente em Gálatas é a primeira carta, Paulo vai tratar sobre a justificação. Justificar, desculpe, justificar não é tornar justo. Ninguém, através de Jesus, se torna mais justo. Mas justificar é o juiz declarar que você é justo, que alguém pagou a conta e você não deve coisíssima nenhuma, tá bom? Essa é brevemente a explicação. No meu livro, coloco ali uma tabela onde você vai ver vários escritores, é por isso que o livro é também de informação teológica, Lutero, Calvino, Dietrich Bonhoeffer e outros, o que eles falam sobre esta palavra, justificação. Qual é a definição que eles têm desta palavra, tá bom? Mas isso está lá numa tabela que eu coloquei, postei no nosso livro, que você pode adquirir no link que está aqui na nossa descrição. A partir do versículo 15 até 5 e 12, Paulo então vai colocar à frente entre a liberdade e a escravidão. E no versículo, ou melhor, no capítulo 15 a 21, ele vai contrastar entre as obras da lei e a fé em Cristo. Esse é o trecho que se poderia dizer, né, do capítulo 15 a 5:12, capítulo 5, versículo 12, que é o miolo da argumentação teológica de Paulo. Embora isso não signifique que em outras cartas ele não trate, como em Romano, não trate a justificação. Ele fala lá em Romano, ele esclarece ainda muito mais. E aqui, a sua argumentação, como em outras cartas, ele passa a mostrar, então, as bases teológicas da libertação, dessa tentativa de judaizar aos Gálatas. Uma tentativa que os judaizantes estavam fazendo de dominar com um domínio de obrigações, de leis, os cristãos daquela época da igreja, as igrejas da Galácia. Eram várias igrejas, possivelmente, que estavam lá com esse problema. Essa ideia escravizante do evangelho, de que você tem que se manter debaixo de algumas leis. E vai então lá até o capítulo versículo 12. E neste versículos 15 a 21, Paulo então vai colocar este contraste. E ele fala então que ele, sendo de judeu nascimento e no gentio como os outros, né, como os outros pecadores. E ele disse que, no entanto, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. E aí ele vai dar uma série de colocações de que nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E ele termina com versículo 20, um versículo tão conhecido na decoreba. Decoramos muito esse versículo, mas talvez nós não o compreendemos. Ele diz assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que interessante. Ele não está dizendo que eu vou viver em Cristo me esforçando. Não, é Cristo que vive em mim. Isto é, o que eu faço de bom ou de ruim, eu faço em Cristo. Não estou dizendo que porque fazemos as coisas erradas, ele está feliz. Não, Cristo não vai estar feliz. Mas ele continua. E já não sou eu quem vivo. Viver, respirar, comer, se alimentar, correr, fazer o amor com a esposa, estar na festa, estar alegre, estar triste, estar chorando. E já não sou eu que vivo, eu vivo minha vida como? Em Cristo. Ou melhor, é Cristo que está vivendo tudo isso. Então, todo o acerto, todos os erros, tudo aquilo que eu faço, é Cristo que faz. Ah, mas eu disse assim, eu sei, mas você tem que entender a relação, vamos falar assim, meio comercial, de custo e benefício
de Cristo viver em você. Ele falou, não, eu vou viver em você. Ah, mas eu sou uma porcaria, não presto para nada. Não, tudo bem, mas eu vivo em você. Olha que bênção. É isso que o pessoal não quer entender em muitos lugares. A igreja que ensina corretamente é isso, pelo menos as igrejas que eu fui pastor e tentei ensinar. Então, neste trecho, Paulo vai começar com uma argumentação teológica que vai contrastar o que ele chamará de obras da lei também, de lei, com a fé em Cristo, afirmando que a justificação, declarar justo não é declarar santo, impecável, é declarar justo, não é tornar justo, é dizer, olha, você é uma porcaria, você não presta para nada, mas eu, Deus, declaro você justo, declaro você justo por causa de Jesus, por causa daquilo que você está crendo. O emprego de nós na primeira parte parece ser uma transição ainda em diálogo com Pedro e os judeus, que dará lugar ao eu na segunda parte, lá a partir do versículo 18 a 21. Aqui parece que está Paulo e Pedro dialogando. Está dizendo, tá? Paulo, nós somos judeus, por natureza. Nós nascimos como judeus. Os pecadores gentios, nós chamamos de pecadores. Mas tanto esses homens judeus, tanto nós, judeus, e tanto esses pecadores, não são justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele nivela os dos judeus, que eram guardadores da lei, e gentios. A primeira afirmação, então, é que ele vai destacar a condição tida como natural do judeu, na qual estavam incluídos Paulo, Barnabé, Pedro e os apóstolos, como distintos dos não-judeus, em contraste com a condição de pecadores, como era feito, dos não-judeus. Esta é uma concepção do judaísmo tradicional daquela época. Nós somos os do povo de Deus, eles não. O contraste está ali. No entretanto, levanta considerações sobre essa concepção tradicional que estava envolvendo os gálatas das igrejas. E ele introduz, então, uma das declarações mais densas e polêmicas das cartas paulinas, no versículo 16, que o homem não é justificado pela fé. No versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, não é pela fé, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Olha só o que Paulo faz. Paulo diz, olha, o homem, todo homem, não é justificado pelas obras da lei, ok? Mas pela fé, a obra entra nós temos crido. Nós temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados em Cristo e não pelas obras da lei. Então Paulo diz, olha, o homem, eles, pecadores, todo ser humano, que não é do judeu, não é justificado pelas obras da lei. E nós também. Nós não somos melhores do que os outros. Muito bem. Aqui, certamente, é uma das mais importantes passagens paulinas, com outros paralelos nas cartas de Paulo, como em Romano. A referência ao verbo justificar, a expressão obra da lei, além das duas referências à fé em Cristo e a forma verbal cremos em Cristo, são palavras ou frases importantíssimas, que é o centro da teologia paulina, um dos pontos centrais. Essas referências merecem muita atenção nossa, porque são importantes. É aqui que eu faço minha crítica. Por que nós não ensinamos, por que os pastores, os professores, de forma geral, nós não ensinamos este ensino central do Evangelho? Nós ensinamos uma série, nós treinamos. Eu sou um pastor da área de ensino, de treinamento, já dei muito treinamento a líderes, mas eu nunca deixarei de ensinar Bíblia.
Os treinamentos são importantes para evangelizar, para aplicar lei, para aplicar estratégia, mas nunca são mais importantes do que estes ensinos. De sabermos o que cremos, saber o que é a justificação e o que Jesus fez. Na expressão não é justificado, ocorre que o verbo justificar significa colocar num relacionamento certo. Então, veja bem, eu declaro justo você e por isso eu estou agora num relacionamento certo. Ah, mas pastor, professor, amigo, líder, diácono, como você queira me chamar, mas eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas erradas. Exatamente. É isso que Deus está dizendo. Você é tudo errado, mas eu vou te declarar. É no relacionamento certo, porque você crê no Filho de Deus. Você crê no meu plano de redenção através da pessoa de Jesus. Paulo acompanha diversas partes do Antigo Testamento, especialmente a Septuaginta, que era a versão grega da tradução, né, que foi feita do Antigo Testamento hebraico, né, principalmente do Pentateuco, para a língua grega no período antebíblico. Então, Paulo diz que colocar um relacionamento certo com Deus e sua aliança é o que implica que o justo, aquele que foi declarado justo, é perdoado. É perdoado. Uma vez que ninguém é justo ou justificado por si mesmo. Eu não tenho nenhuma característica de bom. Eu posso ser terrivelmente mal diante dos olhos de Deus, mas eu acredito que Deus me amou, como diz Efésios capítulo 2, e ele me ressuscitou e me colocou em Cristo. E eu fui batizado no Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 12, 13, sendo inserido, como diz o texto original, daria a ideia de fui colocado dentro do corpo de Cristo. Então, por isso, nós vamos ter muita surpresa com os famosos desigrejados. Porque lá vamos encontrar muito desigrejados, se vamos conhecer ou não, eu não sei. Porque quem foi colocado dentro do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 13, ou batizado, a palavra aí diz assim, fostes batizado para dentro do corpo, você não sai mais de lá. Não sai mais de lá. Ah, mas pastor, mas eu tenho que ir todo domingo à igreja? Não. Ou melhor, eu tenho que ir todos os dias à reunião lá no templo. Lembre-se das aulas anteriores, a separação entre o grupo social que se reúne num templo e a igreja corpo de Cristo. O grupo social pode ter 500.000 regras se quiser, mas o corpo de Cristo, a primeira regra, se tiver, a primeira ordenança é esta aqui: crer em Jesus Cristo para ser justificado, ser declarado justo. Nesse contexto, então, Paulo cita diversas passagens do Antigo Testamento, e que você pode confirmar no capítulo 3 de Romanos, de 10 a 18. E as três ocorrências desse verbo estão na voz passiva. O que significa estar na voz passiva? O que indica que Deus é o agente da ação do verbo. Então, quando você lê na voz passiva, por exemplo, para sermos justificados pela fé, você não é o ator primeiro, você recebe a ação de Deus. Você pode dizer, não quero, mas Deus quer. Então, esta carta, mais adiante no capítulo 3:8, vai dizer o que é ou a questão de ser justificado. No versículo 8 do capítulo 3, ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé diante, né? Deus ia justificar. Deus ia justificar. Não eu ia me justificar diante de Deus. Deus, então, é o agente da justificação quanto diante de quem ela acontece. Deus justifica diante dele mesmo. Olha que bênção. Bênção que nós precisamos lembrar. Por isso que eu insisto, este texto de Gálatas é necessário que você distribua às pessoas. Por quê?
Esta informação é belíssima e importante para nós sabermos o que é o Evangelho de Jesus, e não muita coisa que está sendo espalhada aí que praticamente coloca a obra de Cristo em segundo, terceiro, quarto, ou nem sequer é nomeada. Então, o que nós temos nestes tempos presente e futuro, desse verbo de justificar, seremos justificados, neste versículo, pois está indicando tanto o evento presente, atual da justificação, como também quando houver uma consumação futura. Logicamente, depois da morte de cada um, nós chegaremos diante de Deus com quê? Com as nossas obras da lei? Não. Eu evangelicei 500 pessoas. Eu me lembro quando criança, aliás, nem quando criança, aliás, adolescente e até jovens, eu ouvia na minha igreja, no meu pastor, quando alguém se convertia, dizia, e alguém trouxe, olha, você tem uma pérola agora, mais uma pérola na sua coroa. Isso não existe, isso é uma meninice que nós temos para motivar algo que já foi feito por Jesus e não por nós. Então, o salmo, ou melhor, o texto mostra esta aproximação a Deus por causa da obra do Senhor, esta justificação. E todo este texto vai ser mostrado dessa maneira. Paulo sempre vai usar as obras da lei, a palavra obra da lei, exatamente de forma negativa. E o sentido mais exato dessa expressão tem causado uma grande discussão entre os estudiosos nos últimos anos. Ela nunca ocorre no Antigo Testamento e até hoje, fora das cartas paulinas, só foi encontrada em um fragmento aí nesses manuscritos do Mar Morto. Mas as obras da lei sempre foram apresentadas de forma negativa. Então, o que nós temos que colocar aqui, o que Paulo está debatendo? Bom, vamos recapitular um pouquinho antes de terminar. Paulo tem um problema nas igrejas da Galácia. Os legalistas, os religiosos do judaísmo, estão obrigando aos cristãos gentios que entendiam e reconheciam o valor da obra de Cristo, dizendo, tudo bem, isso está ótimo, só que agora você precisa de três coisas, mais três coisas. Primeiro, a circuncisão. Segundo, as regras alimentares. E o sábado. Estas três obras, ou estas três práticas da lei, estas três obrigações, você tem que cumprir para ser realmente um cristão salvo e perdoado por Deus. Estas três características, ou estes três elementos, regras alimentares, não coma isso, não coma aquilo, não beba isso, não beba aquilo, o sábado e a circuncisão, a marca no corpo, a circuncisão era uma marca no pênis do homem. O seu prepúcio era cortado. A regra alimentar é comer determinado tipo de alimento, bebida. E o sábado, que era um dia determinado. Então, o que nós temos aqui são características do que nos é exigido hoje. Então, você não pode comer isso ou beber isso, regra alimentar. Você tem que estar nos cultos todos os domingos, ou no sábado ou no domingo, nas atividades, como muitos falam, nos trabalhos. Já não gosto de trabalho, né, a palavra trabalho. Crente trabalha segunda a sexta e ainda no sábado e domingo tem que trabalhar pela igreja ou para ser melhor. Tá? E a circuncisão, as marcas no corpo. Quanta exigência não te faz? Olha, você não pode fazer isso. Então, você tem que jejuar 3 dias para você poder alcançar a bênção. Faz tal coisa para você ser abençoado. Dá tanto dinheiro para você. São exigências. Tá? Quando essas exigências são colocadas para alcançar alguma coisa, então está errado. Agora, se você quer fazer essa exigência como um motivo de agradecer, de gratidão, tudo bem, eu não vejo problema, eu, Miguel.
Mas quando começa a falar, olha, para tal coisa, irmãos, vamos fazer uma vigília para sermos ganharmos pessoas para Jesus. Não. Agora eu posso participar muito feliz de uma vigília. Gente, vamos ter uma vigília onde nós vamos somente agradecer pela salvação. Ah, eu bato a palma. Mas quando eu sou obrigado a ir a um lugar, como já fui, e recusei para ir a um lugar para ser abençoado, para alcançar algo, não. Isso está lá na lei. Está lá no Antigo Testamento. Em Cristo eu sou suficientemente abençoado. Agora o que eu preciso é ser grato. Então, as marcas de identidade para os integrantes da aliança com Deus, inclusive para os que creram no Evangelho, eram essas exigências. Daí, essa razão de exigir aos não-judeus essas exigências, porque os religiosos, os judaizantes, estavam pedindo essas exigências. Tá? Então, tudo que eu me nego a fazer, tudo que eu me nego a, a, a fazer e não fazer, é porque eu amo a Deus. Isso, ou por gratidão. O que os judeus estavam querendo mostrar? A sua identidade como judeus, sua identidade judaica. Essas três características estariam marcando a identidade judaica. Você é crente? Ah, eu sou. Você é um seguidor de Jesus? Ah, mas você faz isso, você faz aquilo. Essa é a identidade. É engraçado que toda a nossa identidade cristã que é exigida nos dias de hoje sempre se refere a sexo. Mas nunca se refere a ajudar o pobre, amar o próximo, amar os inimigos. Difícil você achar isso. E quando você ensina isso, você é olhado assim meio estranho. Eu tenho algumas histórias de alguns irmãos que aprenderam essa realidade e quando começaram a amar o inimigo, eles viram a diferença. Muito bem, então, neste capítulo, do versículo 15 a 21, temos exatamente isso. As obras da lei nos salvam, não nos dão um bom relacionamento com Deus, não tem sentido de serem agradáveis a Deus, sempre tem um sentido negativo. A palavra que nós devemos seguir é a crença ou crer em Cristo. Terminando, digo que as ocorrências de fé em Cristo aqui, em outros lugares das cartas paulinas, podem levantar uma série de discussões, porém, a tradução literal que podemos puxar é que por meio ou pela fé de Jesus Cristo, pode ser traduzido pela fé de Jesus na obra dele, pela fé que ele tinha, que ele estava fazendo, o plano de Deus, nós podemos ver que isso nos dá a certeza que pela fidelidade de Jesus em Cristo, né, vem também a nosso benefício. Então não é somente porque também podemos traduzir pela fé em Cristo, também pela fé de Cristo. Tá? Então não é somente pela fé que eu tenho em Cristo, mas também pela fé que Cristo tinha, que ele estava fazendo a coisa certa. Eu crendo isso, salvo sou, abençoado sou, justificado sou. Este para mim é uma referência à fidelidade de Jesus Cristo. Em 7 ocasiões nas cartas paulinas, 3 delas ocorrem nesta carta, este texto, ou melhor, esta frase, pela fidelidade de Jesus Cristo, pode ser assim entendido. Então, quando eu creio em Cristo, eu também estou crendo na fidelidade que Cristo teve para com o seu ministério. Que bênção, gente. Eu tenho muita tristeza, eu sinto no meu coração dizer isso. Quando eu vejo, por 40 anos eu fui pastor de igreja, eu assisti, ouvi jovens, casais sofrendo, porque muitos deles viveram e ouviram
tanta coisa de regras, restrições, não foi feito assim, vamos dizer, um ensino que eles entendessem as, os benefícios da, da fidelidade de Jesus ao seu ministério que ele cumpriu. E quando eles conseguiam entender através do estudo bíblico, da explicação que eu passava, parece que das suas costas saía um peso, voltavam a sorrir, voltavam a serem pessoas alegres nas atividades que o ministério da igreja oferecia, oportunidades de serviço. E não eram obrigados, eles queriam servir. Hoje muitos cristãos querem receber, porque se acostumaram, não sabem servir, porque não entenderam a justificação pela fé em Jesus, como sendo a minha fé em Cristo e a minha fé na fidelidade que Cristo teve. Lembre-se que justificação é quando alguém é declarado justo. Você não se torna justo. Deus olha para você e diz: olha, você não presta. Mas eu te declaro justo por causa dessa fidelidade que há em Jesus. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo. Não esquece de transmitir esta palavra para as pessoas que ouvem e querem saber da palavra de Deus. Um grande abraço. Até a próxima aula ou próximo texto a partir do capítulo 3.